Olá, eu sou Madeleine Lasco, esse é o Narrativas Antagonistas, sua companhia de segunda a sexta, às 5 da tarde, quando a gente faz uma ginástica diária para o nosso cérebro. Se você já é da família Narrativas Antagonistas, você sabe como funciona. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já vai seguindo o canal, porque eu sei que você vai querer voltar e eu vou te explicar como é que funciona o formato do Narrativas Antagonistas. Eu te trago primeiro os fatos. E antes de dar a minha opinião e de saber qual é a sua, eu vou te trazer também a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Pode acompanhar com quem é fã. Isso faz uma diferença danada na hora da gente formar a nossa opinião. E qual que é o fato do dia de hoje? O monstro mercado. Sim, mais uma declaração do nosso presidente Lula. Vamos em frente aqui para o fato do dia. Fato do dia, o monstro mercado. Existe na esquerda um folclore ideológico de tratar o mercado como se fosse uma pessoa. E nos últimos dias o presidente Lula tem investido bastante nisso. É como se fosse uma guerra do bem contra o mal e o mal fosse uma pessoa. E essa pessoa se chama mercado. Então fala do mercado como se o mercado fosse uma pessoa que faz algo, como se o mercado tivesse sentimentos humanos. Vamos dar uma olhadinha. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. Essa conversa está sendo recorrente. Na semana passada, numa entrevista que deu ao César Filho no SBT, o presidente Lula chegou a tratar o mercado como se fosse um dinossauro. Falou do mercado que é um dinossauro. Como assim? Deixa o próprio presidente falar aqui. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na sarjeta e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida? Ora, então vamos pensar no mercado e vamos pensar na sociedade. Sabe, cada um tem a sua parte, mas é importante que a gente saber que a minha preocupação é fazer com que o povo mais pobre, os mais humildes, sabe, possa ter uma chance, uma oportunidade de crescer nesse país. Esse vocabulário de tratar o mercado como o mal, o mercado é o mal contra o povo e eu sou o inimigo do mercado porque eu represento o povo. E uma simplificação de ideias. Se uma empresa tem acionistas ou cresce o seu capital, isso quer dizer que estamos tirando comida do povo. Para adultos, é uma relação difícil, né, de acreditar, parece até que ele está brincando, mas é um discurso político que tem muito efeito. Ainda hoje, com redes sociais, que as pessoas têm acesso à informação e tudo, é um discurso político que tem muito efeito ainda. E ele é recorrente. Em 2017... o presidente Lula se colocava como quem tinha de desagradar o mercado. Vamos ver. E eu vi na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado, porque nós não combinamos. Nós não combinamos. Não é possível. Aí nós entramos na questão de empresas privadas, nas quais o governo tem alguma participação, como a Petrobras. E aí começa uma ladainha como se fosse uma estatal ou uma ONG, uma história de que a Petrobras, que já teve a história de quase quebrar nos primeiros governos petistas, a Petrobras não tem de agradar
o mercado, que é uma frase assim, que nem tem muito sentido, mas vamos lá. O que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa em que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e em pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Não foi feito. Então, nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. E eu tenho um compromisso. É importante, eu não esqueço. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, que é de reduzir o preço da combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha e o preço do óleo diesel. A gente não tem por que ter um preço equiparado a preço internacional, porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo. Então, essa discussão tem que ser feita, sabe? Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Quando a gente ouve estas falas sobre mercado, fica uma impressão assim, que Lula é apartado do mercado, ele não tem nada a ver com o tal do mercado, e o mercado é uma coisa que ele é contra. Mas decisões governamentais interferem no mercado. Decisões políticas interferem no mercado. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que um especialista nessa área de análise de energia, que é o Luciano Costa, trouxe. Ele foi feito pelo Itaú BBVA. Esse gráfico mostra, por exemplo, como o mercado de combustíveis, onde a Petrobras atua, é afetado por decisões do presidente Lula. O presidente Lula tem um alinhamento político com Vladimir Putin, é claro. É evidente, ele fala, não sou eu que estou falando, existe um alinhamento político. E, coincidentemente, as compras brasileiras de diesel da Rússia têm aumentado exponencialmente desde o início do governo Lula. Não que elas não existissem, elas existiam. Nesse gráfico, esse pedaço vermelho é o combustível que vem da Rússia. As outras cores são diesel que está vindo de outras fontes de outros países. No momento, o Brasil já se tornou, vamos dizer, o grande consumidor de diesel da Rússia, o que é, na prática, financiar um país em guerra e que está sendo boicotado pelas grandes democracias do mundo. Existe uma outra explicação que eu trago aqui, que o diesel russo ele tem descontos de 15 a 27 centavos de dólar por galão. O galão oscila entre 2,40 e 2,70. A Rússia está dando esse desconto. No mundo livre não consegue emplacar o seu combustível, mas aqui consegue. Bom, essa conversa da Petrobras, ela ganhou corpo. E aqui o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, ele fez uma postagem muito interessante. Antes tarde do que nunca, parte da imprensa parece ter percebido que o governo insiste em destruir a Petrobras. É o típico aparelhamento e intervencionismo irresponsável do PT que compromete nossa economia e ameaça a nossa maior estatal. E aí ele montou esse videozinho aqui. Na Cruzoé, uma coluna muito interessante da Isabela Patriota, ainda não privatizamos a Petrobras. Para quem não entende de economia, dá uma situada. Bom, não é só a Petrobras que é a coisa do mercado. O Lula também está falando sobre a Vale do Rio Doce. Ele falou numa entrevista à Rede TV o seguinte: que a Vale, ela tem que saber o seguinte, não é o Brasil que é da Vale, é a Vale que é do Brasil. Não é o Brasil que tem que prestar conta para a Vale, é a Vale que tem que prestar conta para o Brasil.
sabe? E sempre foi assim. Aqui, olha, presidente interferindo, falando publicamente sobre questões internas da empresa, sendo que ele queria colocar Guido Mantega como CEO da empresa. Estava fazendo uma pressão, isso não deu certo. E aí ele começa, a Vale está tendo um problema no estado do Pará, está tendo um problema no estado de Minas Gerais. A Vale não pagou as desgraças que lhes causaram em Brumadinho, não construiu as casas que prometeram. Criaram uma fundação para cuidar e agora a Vale fica fazendo propaganda como se fosse a empresa que mais cuida desse país. Por essa mesma entrevista à Rede TV. E aí aconteceu o quê? O Lula não conseguiu colocar o Guido Mantega como CEO da Vale. Tem uma grande resistência. Se prorrogou o mandato do atual CEO até dezembro, mas o governo continua fazendo pressões. E aí um dos conselheiros, Luciano Penido, que é um homem com larga experiência em conselhos de administração, saiu do conselho da Vale, dizendo que o governo está interferindo na escolha do novo CEO. Não bastasse a Vale, tem aqui essa matéria do antagonista deliciosa, lá vem Mantega de novo. O presidente Lula quer colocar Guido Mantega no conselho da Braskem. E aqui, falando de mercado, toda vez que se anuncia que o presidente quer enfiar o Guido Mantega em algum lugar, o valor da ação da empresa cai e tem sido assim com todas essas empresas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Calma! Antes de você dar a sua opinião e de eu dar a minha opinião, vamos às narrativas. O presidente Lula está falando o óbvio. E quando a gente vê quem é que está chiando, aí é que a gente vê que o presidente Lula está certo. Quando a gente vê o neoliberalismo que vive de especulação, que vive de explorar o povo, chiando com o presidente Lula, isso quer dizer o quê? Que o Lula está certo. Quando a gente vê o fascismo dizendo que o presidente Lula não presta, que o presidente Lula está errado, que o presidente Lula tem que ser um capacho do mercado, igual era o governo anterior, quer dizer o quê? Que o Lula está certo. Esse mercado, o tal do mercado, que só quer viver de especulação financeira, que não está nem aí para o povo, passou 4 anos de governo Bolsonaro achando que estava tudo lindo, achando que estava tudo bem, né? Governo Bolsonaro promovendo genocídio, não comprando vacinas, cadê o mercado? Ah, o mercado está tudo ok. A grande questão é a seguinte, o presidente Lula já tirou o Brasil da pobreza uma vez e vai tirar de novo. E é isso que o tal do mercado não suporta. Essa gente que vive de especulação não suporta. O presidente Lula está falando dessa ação do mercado em todas as empresas, Petrobras, Vale, Braskem, e elas nunca faturaram tanto, nunca foram tão bem quanto no governo Lula. Não era para o mercado elogiar? O que a gente está vendo é o Lula com o seu projeto criminoso de poder indo adiante. É o projeto criminoso de poder que o PT vai querer levar até o fim. E ele está querendo transformar o quê? O Brasil numa Venezuela. Isso que o Lula está fazendo não é uma coisa que ele tirou da cabeça dele, sair se metendo em empresa, derrubando o preço de ação de empresa privada, enfiar conselheiro, que é ministro do governo dele, em conselho de administração de empresa privada. Ele não tirou da cabeça dele isso, até porque é um analfabeto, é um apedeuta. Ele não tirou da cabeça dele isso. Sabe de onde que ele tirou? Manual Nicolás Maduro. O que o Lula está querendo fazer com a Petrobras é a mesma coisa que o Maduro fez com a PDVSA, que é a estatal de petróleo. Só que o Lula quer mais. Ele quer Petrobras, ele quer Vale do Rio Doce, ele quer Braskem, ele quer Tupi Siderúrgica, ele quer Companhia de Saneamento de lá do Rio de Janeiro, ele quer todas. Quer tudo. Para quê? Para roubar. É para isso que ele quer.
para enfiar a paniguada e roubar. Eles já garantiram que não vai ter uma segunda Lava Jato aqui no Brasil. Eles prenderam todo mundo que investigava bandido, soltaram os bandidos. É isso que eles querem fazer. Não prenderam ainda, mas daqui a pouco já prenderam. Então, como não vai ter mais uma nova Lava Jato, vamos aí, vamos roubar, vamos quebrar tudo. Isso aí é PT, gente. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse papo todo sobre o mercado como se fosse um bicho-papão, um monstro, e o avanço para cima de empresas privadas por parte do governo Lula é preocupante. Só que também vai ser um grandíssimo de um tiro pela culatra. Vamos lá. O presidente Lula está fazendo todos esses discursos contra o mercado, contra isso, contra aquilo, e avanços reais para cima de empresas. Começou com a moda de botar ministro em conselho de empresa, se aproveitando de quê? Que um banco do governo, uma agência do governo, algum braço do governo, é acionista de uma empresa privada. Aí vai lá e põe ministros do governo dentro da empresa. Começou com aquela siderúrgica Tupi. Aí depois foi indo para outras e agora está com essa obsessão de emplacar Guido Mantega, Petrobras, Vale do Rio Doce, Braskem, ou seja, um aparelhamento de empresas privadas. Por que isso pode ser um tiro pela culatra? Porque quem acredita nessa conversa superficial, infantilizada, que trata o mercado como um vilão e o presidente Lula é o grande salvador que vai enfrentar o mercado e o mercado é contra o povo e o presidente Lula é a favor do povo. Quem acredita nisso é uma parcela muito pequena da população. A grande parte da população vê com preocupação, porque toda vez que o presidente Lula fala isso, o valor das empresas cai, afugenta o capital internacional, dá uma impressão de que está havendo um avanço autoritário, porque um dos modelos de avanço autoritário é você ir para cima das empresas privadas e aparelhar com a máquina de governo. A gente tem isso em curso. Por que pode sair pela culatra? Que essa eu acho que é a grande questão. Porque o presidente Lula tem diante de si um grande desafio, que é botar a economia nos trilhos. As últimas pesquisas de opinião têm mostrado que as pessoas estão muito descontentes com o aumento de preço, principalmente preço no supermercado. Durante a campanha, o presidente Lula falava diretamente disso. Vai ter picanha para todo mundo, que isso já virou, né, um meme, uma piada nacional. E ele não está conseguindo virar esse jogo. Ele interferir diretamente em empresas privadas piora ainda a situação. E por que piora? Porque cai o valor dessas empresas privadas e cai o nível de governança dessas empresas, o que começa a fazer com que elas fiquem menos atrativas para os investidores, tanto estrangeiros quanto nacionais. Porque você pensa bem, toda empresa funciona, essas empresas de que a gente está falando, elas têm capital aberto, elas têm acionistas. Por que o acionista vai se manter numa empresa que não está seguindo regras, que não tem governança, ou seja, não é transparente, que o governo se mete e que se mete por razões de o mercado é mau, que não são razões que você consegue entender para que lado aquilo está indo e se vale a pena manter o seu dinheiro ali. Então, isso pode atrapalhar a imagem não só das empresas onde o governo Lula está mexendo, mas de todos os stakeholders dessas empresas. Todas as empresas que têm algum tipo de relação com ela acabam sendo afetadas, porque assim, a reputação
deixa de ser a de seriedade e a de transparência para ser meio que uma de chinelagem. E isso não é bom para o Brasil, porque assim, o Brasil não é um país que tem a fama internacional de seriedade. Quando as nossas empresas conseguem investimento internacional, é superando a barreira do que se fala do Brasil e do que se tem de imagem da institucionalidade brasileira. E o presidente Lula está torpedeando isso bem no momento em que ele precisa melhorar a economia. Sendo aqui uma democracia e o presidente Lula precisando da aprovação do povo, ele deveria estar preocupado em melhorar a economia. No entanto, surpreendentemente, ele parece mais preocupado em fazer bravata para esse seu cercadinho. No que isso vai dar? Aí eu quero a sua opinião. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu quero saber se você que está me assistindo agora já é da família Narrativas Antagonista ou se está chegando agora e entendendo esse formato. Quero saber tudo. Se você é dos que estão aqui desde quando tudo era mato, qual foi a primeira edição em que você chegou, que assunto você quer ver aqui, quer dar sugestão, não sei o que, pode deixar nos comentários que eu leio tudo. Narrativas Antagonistas tá de volta na próxima segunda-feira, 5 horas da tarde. Sextou. Tenha um final glorioso de semana e também um fim de semana glorioso para você, para toda a sua família. Tô de volta aqui na segunda. Grande beijo, até lá.